Paz, minha querida. Tudo bem? Quem for entrando, desativa o microfone, por favor, para não dar interferência, amém? Vai ter um momento que nós vamos conversar, tá? Mas agora, de primeiro momento, pode desativar o microfone. A paz do Senhor Jesus para todas. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Vamos estar dando início à nossa primeira aula. Quem aí teve uma guerra hoje? Meu Deus. Que difícil, gente. Meu Deus. Eu não consegui nem almoçar. Foi difícil. Foi tenso, mas eu creio que quando o inferno ele vem contra-atacar é porque ele sabe que grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Eu quero estar orando antes de iniciar e nós vamos ter um momento de adoração, tá bom? Vamos ter um momento de adoração. Se conecte, não fique com vergonha, não fique travada, porque a cura interior, ela só depende de nós, amém? Ela só depende de nós. Se nós não nos entregarmos, nós não conseguimos atingir essa cura. E para isso o amor do Senhor precisa entrar dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Deus, é pela autoridade do teu santo nome, Pai. Senhor, que nesse momento eu apresento, Pai, as tuas filhas que aqui estão, Senhor. Deus, aonde elas irão passar, Pai, por um momento, Deus, de cura interior, Senhor. Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu já quero silenciar pela autoridade que há no teu santo nome, Pai. Todas as vozes da mente das tuas filhas, Pai. Deus, eu já quero agora repreender sobre elas todo o contra-ataque do inferno, toda seta maligna, todo dardo, Senhor, na área da saúde delas, Pai, na mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tapando ouvidos, Pai, para que elas não venham, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, eu te peço pela autoridade que é no teu santo nome, que o Senhor envie anjos, Pai, ao redor de cada uma que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e pela autoridade que é no teu santo nome. Senhor, eu te peço que o Senhor, ó Pai, dê ordem para que os teus anjos, Pai, comecem agora a desfazer, Senhor, toda obra contrária. Senhor, a quebrar agora todas as correntes que aprisiona as almas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, libera, Deus, em nome de Jesus, todo o compartimento, aonde há um bloqueio, aonde há um trauma, Senhor, aonde somente o Senhor tem o poder de cura, aonde somente o teu Espírito Santo pode fazer, Pai. Eu entrego agora a vida das tuas filhas, Senhor, que o Senhor venha de encontro ao coração delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, com o teu amor. Toca, Senhor, com a tua presença, Espírito Santo. Manifesta nelas, Pai, o teu amor, o teu cuidado, Pai. Senhor, porque o Senhor é um Pai que ama, o Senhor é um Pai que cuida, Senhor. Deus, eu entrego a vida das tuas filhas nas tuas mãos e que elas possam viver o sobrenatural, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você adore o Senhor, em nome de Jesus. Estão ouvindo? Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Ora mandarababassuri andarabas. Nós chamamos a tua presença, Senhor. Senhor, eu entrego a direção, Pai, desse curso nas tuas mãos, Senhor. Ah, Jesus, de mim mesma eu nada tenho. Se as suas filhas estão esperando algo de mim, Senhor, eu nada tenho a oferecer, Pai.
Somente o teu Espírito Santo, Pai, tem o poder de curar, Senhor. Tem o acesso ao coração delas, Pai. Senhor, vai liberando agora, Senhor, toda a resistência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toda tristeza na alma, Senhor. Deus, tira, Senhor, a culpa, Senhor. Tira esse sentimento, Senhor, que Satanás tem acusado, Senhor. Ele cantará Senhor é digno, Senhor. Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado no meio de nós, Pai. Oh, Espírito Santo, Deus de amor, Deus de paz, Senhor, eu entrego, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos sentir o teu amor, Senhor. Que nós possamos, Deus, estar com os nossos corações abertos, ó Pai. Recebendo, Deus, a tua cura, Senhor. Aleluia, Senhor. Ele cantará gasseriandarabas. Ele cantará gasseriandarabas. E contará gasseriandarabas. Oh, baby, abassou que andas. Ele canta gassaragassele tanama que eu sou. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és digno, Senhor, de ser exaltado. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, ó Pai. Tu és digno, Senhor. Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Ah, Espírito Santo. Nós chamamos a tua atenção sobre este lugar. Chamamos a tua atenção, Senhor. A tua atenção sobre este lugar. Ah, Senhor. Nos enxerga, Senhor, neste lugar. Nos enxerga, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, Senhor. Ele mandará bagaçoria, quebrando os nossos corações, Senhor. Ah, Deus, acessa, Senhor, somente onde o Senhor tem o poder de acessar, Senhor. Ele manda aleluia, tu és exaltado, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Senti, Senhor, nada sou sem a tua presença, Senhor. Aleluia. Santo, santo Deus, Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia.
Santo, Santo. Oh, Espírito Santo, Santo, Santo. Aleluia. Nós cremos. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo, Santo. É o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar dando início aí. Amém. Então é o seguinte, minhas amadas. Nós vamos aí. Eu acho que só uma pessoa que vai trabalhar, né? Então nós vamos mais ou menos em torno de umas 2 horas, tá bom? Que nós vamos estar aí. Pode ser que seja antes, depende de como vai ser a evolução da aula aí, tá? Se eu ver que ficar muito cansativo, né, ver que vocês já não estão conseguindo mais prestar atenção, aí a gente pausa e faz uma segunda aula, amém? Qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo assim para me perguntar, amém? Glória a Deus. Todas estão me ouvindo perfeitamente, né? Bom, então vamos lá. Eu quero primeiro estar lendo a introdução para vocês, tá? Desse curso, para que vocês venham entender a profundidade da cura interior, tá? O que é a cura interior em si. Existe muita especulação sobre este assunto e ele tem sido aplicado de muitas maneiras erradas. O que veremos aqui é um estudo sobre a cura do nosso interior mediante a palavra de Deus. Quando falamos de cura interior, falamos da cura da alma. Quando nos convertemos, o nosso espírito ele é vivificado pelo Espírito Santo e é curado da culpa do pecado. Este é o maior milagre de Deus. Você está livre para ter comunhão com Deus. Mas a nossa alma ficaram feridas, lembranças e traumas do tempo que vivemos na vida de pecados. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Durante esse estudo, descobrimos várias verdades em nossa vida que precisam ser encaradas e enfrentadas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos revela quem nós realmente somos. Tudo que revelar durante esse tempo, falhas de caráter, pessoas que você magoou, pecados encobertos e etc., anote. Seja sincero com você mesmo. Conheça a verdade e a verdade te libertará. A cura está na ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Devemos ter a fé e não subestimar o poder de Deus. Ele pode mudar tudo. Ele pode curar todas as pessoas que estão dispostas a passar por esse processo. Seja livre de qualquer cativeiro espiritual. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. O que acontece aqui, minhas queridas? A cura interior e a libertação, elas só podem ser feitas para aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu único Salvador e também desceram as águas do batismo. Por quê, pastora? Porque a cura interior, ela só acontece quando nós temos a ajuda do nosso Espírito Santo. Porque não tem como nós lutarmos contra pensamentos, contra, muitas das vezes, sensações, dificuldades que nós temos de lembranças, de traumas, de abusos, quando nós não temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então a cura interior e a libertação, ela só pode e só deve ser feita em pessoas que já têm esse entendimento. Pessoas que foram batizadas e pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo. Amém? Não é batismo, não é batismo com línguas, né? Não é sobre isso. É sobre você crer que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador, descer as águas do batismo, que aí é onde você é selada pelo Espírito Santo. Amém? Então, a libertação e a cura
é para essas pessoas. Mas aí o que acontece? Geralmente em muitas igrejas, nós aceitamos Jesus, nos batizamos, começamos a frequentar ali a igreja, certo? E aí nós percebemos que aquilo que você imaginava, né? Nossa, me batizei, agora minha vida é completamente diferente, né? Agora eu sou cheia de Deus. Só que vai passando um tempo, você vai percebendo que você ainda está vazia. Aquilo que era para o Espírito Santo te encher por completa, é como se ele não conseguiu completar. É como se você ainda tivesse vazia. Por que que isso acontece? Porque existem lacunas no seu coração. Existem lugares que nós não conseguimos deixar o Espírito Santo acessar. Por quê? Por mágoas, ressentimentos, traumas que não conseguimos, né, muitas das vezes, administrá-los. E o que a gente faz? É mais fácil a gente colocar para debaixo do tapete. Então, a cura interior é você encarar esses problemas. É você olhar para o problema e você falar assim, olha, eu agora entendo que foi permissão de Deus o que aconteceu na minha vida, só que eu não aceito mais Satanás trazer essa, muitas das vezes, dependência dessa situação, como se você fosse culpado, como se você nasceu para ser infeliz, como se você nasceu para ser sozinha. Então, Satanás, ele vai se alimentar dessa ferida. E minhas queridas, se você não tem uma cura, uma libertação, isso não significa que você não vai para o céu. É claro, se você não liberou perdão, isso vai ser um motivo para você não ser salvo. Porque a palavra do Senhor diz que se você não perdoa, você não é digno do perdão. Então, você não perdoar é um motivo de você não ser salvo. Mas se você viver uma vida, não preciso de cura, não preciso de libertação, você perde a salvação? Não. A salvação é você crer que Deus é o seu único salvador, você é salvo por isso. Mas, se você percebe que mesmo você aceitando Jesus, se batizando, você é infeliz, você não tem uma vida plena, tudo que você começa a fazer, daqui a pouco é destruído, daqui a pouco você não consegue terminar, é porque existem traumas, existem situações que não foram tratadas. Amém? E é por isso que áreas das nossas vidas ficam travadas. E principalmente a nossa vida espiritual. Por quê? Porque Deus não consegue acessar o nosso coração. Às vezes nós falamos assim, por que a pessoa ali, fulano, vem para a presença do Senhor, né? Às vezes começa só um pouco de envolvimento que aquela pessoa tem, aquela pessoa já é muito usada por Deus. Porque aquela pessoa, ela tá com o coração aberto. Aquela pessoa, ela tá pronta a servir. Então ela se entrega de uma tal maneira que Deus vai trazendo ali a cura sobre ela e ele vai manifestando a presença dele. E às vezes a gente fica tanto tempo na presença do Senhor e a gente muitas das vezes é travada na nossa vida espiritual. A gente não consegue romper na nossa vida espiritual. Não é verdade? Quantas pessoas a gente conhece que vive anos na presença, mas a vida não anda. Ela não tem ali, às vezes, um casamento destruído, às vezes, um filho que está nas drogas. Existem áreas da vida daquela pessoa que Satanás rouba, vida financeira, escassez, miséria. Isso daí são portas para que o inimigo se alimente dessa ferida. Vocês entenderam, então, a importância da cura interior? E o que vocês acham? Que é necessário haver uma cura? Porque todos nós precisamos. Todos nós fomos feridos nas nossas vidas. Todos. Todos nós. A não ser, né? Eu acredito que existem pessoas que nascem em berço evangélico, têm um lar
totalmente estruturado. É isso que eu estou proporcionando para os meus filhos, né? Um lar curado, um lar abençoado. Mas eu vou sempre estar ali protegendo os meus filhos de nunca passarem por isso? Não, é a vida. A vida nos ensina assim de uma forma difícil, né? Uma hora ou outra eles vão se decepcionar com a gente mesmo, com os próprios pais. Eles vão acabar se decepcionando. Então, minhas queridas, vocês não vão passar pela cura e ser curadas para sempre. É isso que a gente se engana. Às vezes nós achamos que você está vivendo aqui pela cura, passando pelo processo de cura, acabou. Nunca mais eu vou viver aquela experiência. Muito pelo contrário. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai passar por traições, decepções, injustiças, rejeições. Só que vai ser uma coisa diferente. Você vai aprender. Senhor, eu agora, Senhor, eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus. Tá caindo, né, Elaine? A sua internet. Okay. Eu repreendo agora todo demônio que está interferindo a internet da Elaine. Agora. Demônio que tá fazendo que a internet dela caia. Eu te repreendo agora, pela autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Eu selo agora a internet dela, o sinal dela. Eu repreendo agora, pela autoridade do nome de Jesus, que não cairá mais essa internet. Pai, segura o sinal dela, pela autoridade do teu santo nome, em nome de Jesus. Fica perto do seu Wi-Fi, tá bom? Do seu aparelho, para que não fique caindo, tá? Em nome de Jesus. Mas o diabo, ele faz isso sim. Demônios entram pela internet para cortar sinal, para que a pessoa não fique. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. E aí, o que acontece, minhas queridas? Nós precisamos o quê? Curar essas feridas. Só que é muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos encontrar a raiz. E aí, o que as pessoas fazem? Elas acabam procurando ajuda psicológica. Pastor, é errado? Claro que não é errado. Não é errado. De maneira nenhuma. Né? Muitas pessoas acabam buscando ajuda de psicólogos. Mas o que acontece com a ajuda de psicólogos? É você, carne, querendo tratar a sua alma sem a ajuda do Espírito Santo. Você vai conseguir? Vai ser um caminho mais difícil. Vai levar anos. Aquilo que o Espírito Santo poderia te ajudar. Por quê? Porque muitas das vezes o Espírito Santo vai fazer com que nós viemos pedir perdão para pessoas que nos feriram, mesmo a gente não querendo. Por quê? Porque nós somos carne. A nossa carne, ela tá propícia à justiça. A você querer ali todo instante, Senhor, faça a sua justiça, coloca as tuas mãos. Senhor, desce com teu fogo consumidor. Por quê? Porque aquela pessoa te feriu. Aquela pessoa, ela te machucou. E automaticamente você vai querer o quê? Trazer essa lei. Só que, minhas queridas, nós precisamos liberar. Porque muitas das vezes, quando nós não liberamos, não é a pessoa que está sofrendo, somos nós. Quem está presa somos nós, não é a pessoa. Você às vezes vai pedir perdão para a pessoa nem se lembra do que fez. Mas você precisa liberar. Amém? Gente, eu preciso que vocês desliguem o microfone. Aperte aí embaixo do WhatsApp o microfone. Bem aí embaixo da câmera tem um microfone. Microfone bem baixinho assim, ó. Aperte aí. Na tela, clica na tela, embaixo. Conseguiu? Não. Não? Clica na sua tela aqui, ó. Hã? Do WhatsApp. Veja na telas aqui, ó. Na tela das meninas aqui, o microfoninho bem em cima da tela delas. É esse igualzinho. Viu? Isso mesmo.
Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, tá? Alguns sintomas, tá bom? Eu quero trazer para vocês alguns sintomas de pessoas que precisam, tá? Passar por essa cura. Através desses sintomas, pode ser que você tenha todos. E pode ser que você tenha alguns. E pode ser que seja diferente, tá? Mas eu quero que você anote aqueles que você acha que você tem. Por mais que você tenha um pouco de dúvida, anote, tá bom? Vamos lá. O primeiro. Você se aceita como você é? Você aceita a sua aparência? Você aceita as suas limitações, a sua cor, o seu sexo? Você aceita que você é casado ou que você está solteiro? Ou você aceita a sua situação econômica? Coloca aí. Se você fosse desenhar em uma palavra, como você se desenharia? Em uma palavra aí, resumindo todo você. Você aceita as suas responsabilidades de ser mulher? Você consegue executar elas de uma forma feliz, de uma forma saudável? Você se acha ou acha que as pessoas lhe consideram uma pessoa amarga? Você tem uma dificuldade de ter diálogos com pessoas diferentes que você não conhece? Você está sempre de mau humor? Você consegue romper ambientes? O que significa isso? Romper ambientes é você conseguiu terminar a escola, você conseguiu um trabalho, você tem facilidade daquilo que você começa, você rompe ou você sempre estagna, paralisa, não consegue romper? Você tem medo de ser rejeitado? Quando é pergunta assim direta, é sim ou não, tá? Não coloca às vezes, mais ou menos. É sim ou não. Você é tímido? Você é carente? Busca sempre por atenção? Agora tem duas perguntas aqui. Você está sempre na defensiva ou você é sempre aquele que ataca? Você desconfia das pessoas? Você não se abre para relacionamentos? Relacionamentos gerais, tá? Relacionamentos de amizade, de seja o que for, qualquer tipo de relacionamento. Você vai numa reunião. Você é aquele que cumprimenta todos ou você é aquele que espera para ser cumprimentado? Você é uma pessoa que reclama de tudo? Você se vitimiza? Você acha que você é uma coitada? Você sempre dá respostas grosseiras? Você age com frequências, ironias, zombarias. Sabe aquela pessoa que tudo é sarcástica? Tudo faz piada? Você acha que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém? Você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas? Dentro da sua casa, você tem intimidade com as pessoas? Você consegue
conversar, se expressar? E agora uma pergunta. Você acha que você precisa de cura? E agora responda, em qual área da sua vida? E agora, qual área da sua vida que está bloqueada? Amém? Nas respostas de vocês, olhando aí, analisando, muitas coisas vocês se enxergaram? Ou não? Mais ou menos? Mais ou menos. E pelo diagnóstico aí, se fosse passar num médico, vocês acreditam que precisam ou não de cura? Precisam? Precisam? Então fala, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. E eu quero a cura. Glória a Deus. É muito importante a gente ter essa consciência que nós precisamos de cura e também que nós queremos a cura. Amém? Agora vamos lá, eu quero trazer um pouco de entendimento para vocês, tá bom? Agora vai ser um pouquinho mais de uma aula teórica aí. Nós vamos entrar na tricotomia, tá? O que é tricotomia, pastora? É o entendimento que nós, seres humanos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito, tá? É claro que existem algumas igrejas, né, que acreditam que nós somos, né, ali só temos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, só temos ali o Espírito Santo, tá? Mas nós, através da palavra do Senhor, temos basamentos bíblicos que o Senhor nos comprova que nós somos seres, tá? Que temos sim um corpo, uma alma e um espírito. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam um pouquinho aí, porque essa é a principal aula, tá? A nossa alma, ela é a parte que está ligada, tá? Tanto com o nosso espírito, tanto com o nosso corpo. O nosso corpo, ele é aquilo que nos faz ter contato com os seres humanos. É através do seu corpo que você vai sentir o toque, o abraço, o beijo. É através do nosso corpo. A nossa alma é onde está o compartimento das nossas emoções, tá? É onde você sente o amor, aonde você sente a tristeza, aonde você sente o afeto, tá? E é onde você também sente o quê? A traição, a injustiça. Todo o nosso sentimento, ele vai para a alma, certo? E o nosso espírito, ele é um compartimento, tá? Que ou o Espírito Santo habita, ou o espírito maligno habita. Amém? Um dos dois. Por quê? Porque o Espírito Santo é espírito e espíritos malignos também são espíritos, certo? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que cristão podem manifestar demônio? Podem, né? Por que podem? Porque demônios, eles agem nas nossas emoções. Demônios, eles se alimentam das nossas emoções. Então, eles agem o quê? Quando uma pessoa fica endemoniada, aquele inimigo, ele está usando da emoção. Ele está usando do sentimento daquela pessoa, tá? Então, é por isso que mesmo uma pessoa que frequenta a igreja há anos, ela manifesta demônio. Sim, por quê? Porque aquela ferida, ela não foi tratada. Aquela ferida, ela não foi fechada. Amém?
Então, o que acontece aqui, minhas queridas? Eu quero que vocês entendam algo. Nós temos a sensibilidade do Espírito Santo através do Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos dá a vontade de ir para a igreja, né? De ouvir uma palavra do Senhor, um louvor. O Espírito Santo é o que nos faz ali ter conexão com as coisas de Deus. É só pelo Espírito Santo que você vai sentir, tá? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios que as coisas naturais, quem é espiritual consegue discernir o que é espiritual. Mas quem não é espiritual não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque você só consegue discernir se você tiver o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo precisa estar o quê? Alimentado. Certo? Às vezes a gente acha que ir para a igreja uma vez na semana vai alimentar nosso espírito. E é aí que a gente se engana. Por quê? Porque você vai acabar vivendo mais pelas suas emoções. E as emoções vai alimentar o quê? A sua alma, certo? Por que existe muita depressão no meio cristão? Porque as pessoas não estão mais alimentando o espírito e estão alimentando mais as suas emoções. Trazendo ansiedades, trazendo o quê? As suas necessidades diárias, normais. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Nosso corpo, ele se alimenta como? Com comida, certo? Nós comemos, nós nos alimentamos, umas pessoas fazem 3 refeições por dia, outras fazem 4, outras fazem 6. Alimentamos o nosso corpo, certo? Como que nós alimentamos a nossa alma? Com coisas boas, um passeio em família, né? Ali, aquilo que você gosta de fazer, um momento com a sua amiga, um momento... Isso vai ser o quê? Um alimento para a sua alma. Às vezes uma atividade física, né? Ali uma terapia. Isso vai alimentar a sua alma, vai fazer com que a sua alma fique o quê? Uma alma equilibrada, certo? E o que nos faz alimentar o nosso espírito? Coisas espirituais. Oração, leitura da palavra. E tem uma alimentação que, ao invés de ser alimentação, não é alimentação, é o jejum. O jejum silencia as nossas emoções. Olha que coisa tremenda. Então, para a gente matar as nossas emoções, a gente precisa, ao invés de alimentar, a gente precisa jejuar. Tá? Por quê? Porque o jejum, ele mata a sua carne. A partir do momento que o jejum mata a sua carne, ele deixa que o espírito fique mais forte. Certo? E qual é o erro de muitas igrejas? Não ensinar essa ferramenta espiritual, que é o jejum. Então, se uma pessoa ela tem uma dificuldade, vamos lá, pastora, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, eu sou muito nervosa, eu sou explosiva. O que você tem que fazer? Jejum. Jejum e oração. Por quê? Porque você tá dando uma brecha para esse demônio usar a tua emoção. E a partir desse momento, você tá sendo o quê? Um instrumento do mal. É nesse momento que você é um instrumento do mal, certo? Então aqui, o que eu quero que você entenda, tá? Você precisa estar com a sua alma equilibrada e com o seu espírito forte. Aí o que a gente faz? Que é o que eu falei, que a maioria dos cristãos fazem. Ah, eu vou para a igreja 2 vezes na semana, tá bom. Sou cristão. Aí vai vir uma dificuldade, vai vir uma luta, você vai conseguir permanecer? Vai vir uma tentação, um pecado. O que você vai fazer? Você vai cair. Por quê? Porque o seu espírito tá fraco. Certo? Aquele que você alimenta mais é o que vai ganhar.
Se você alimenta mais a sua alma, automaticamente está alimentando a sua carne. Então isso vai fazer com que você caia frequentemente. Pastor, eu tenho dificuldade de falar palavrão, falo palavrão, tenho dificuldade de largar isso. Jejum. Minhas queridas, não tem outra arma. Não tem, infelizmente não tem. Essa é a arma mais poderosa que o cristão tem. E nós damos um exemplo básico do próprio Jesus. Jesus precisava jejuar? Claro que não. Jesus era Deus encarnado na terra, mas ele jejuou 40 dias. E mesmo Jesus jejuando 40 dias, Satanás fez o quê? Foi atentar a ele. E atentou ele no quê? Nas suas emoções. Foi nas suas emoções. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ele teve fome. Aí tem gente que fala assim, eu sei porque eu sofro muito nessa área. Pensa que é fácil? Eu acho que todo mundo sofre no jejum. Você, às vezes, você tá com fome, mas não é que você tá com fome, é que a sua emoção quer comer, quer descontar na comida. E aí você fala, meu Deus, eu tenho, né? Você tem uma dificuldade de jejuar, por quê? Porque as suas emoções estão mais aguçadas. Mas Jesus estava forte no espírito, mas ele teve fome. Quando ele teve fome, veio uma fraqueza sobre ele. E aí, o que Satanás fez? Aí foi na hora que Satanás veio e começou a dizer para ele, se você se prostrar, e aí todo mundo já conhece a história. Amém? Então, o que você tem que fazer? Qual vai ser a sua ferramenta a partir de agora? Jejum. É o jejum. Estou com vício em tal área. Jejum. Minhas queridas, não achem. Deixa eu falar algo para você. Eu trabalho com área de cura e de libertação. Muitas pessoas acham que só porque fazem muitos anos que não comete algo, que isso não vai voltar. Engano seu. Se não foi tratado, volta, mas volta em outra situação, volta em outra área. O que nós temos que fazer? Nós temos que fechar aquela porta. E você tem que fechar a porta, você tem que passar a chave e jogar, para nunca mais acontecer. Amém? Então vamos lá. O nosso corpo, então é através do nosso corpo que a gente tem a nossa locomoção, comunicação, reprodução, o nosso físico, é a nossa carne, é o nosso sangue, o nosso osso, e é incorruptível. A nossa carne, ela não vai para o céu, tá? Nossa carne, ela vai ficar na terra, ser consumida pelo pó. Amém? Ela nasce, ela tem um tempo para nascer, ela tem um tempo para morrer. E ela precisa de manutenção, tá, gente? Outra coisa que eu vou falar pra você. Eu trabalho muito com mulheres e às vezes muitos sintomas de depressão é falta de vitaminas. Eu sei porque eu tenho deficiência de vitamina B12. Você entra em depressão profunda. Um desânimo terrível. Fora que vai gerar anemia e tudo mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já entendi o meu organismo. Hoje eu sei, às vezes, na época eu achava que era ataque do inimigo. Olha só, gente. Porque quando a gente começa a guerrear muito no mundo espiritual, tudo a gente acha que é demônio, né? Tudo a gente acha que é demônio. E não era uma falta de vitamina. Aí eu achava que eu tava sofrendo uma seta na minha mente, que tava embaraçando meus pensamentos, eu não tava conseguindo me concentrar. E aí eu fui passar no médico, por isso que o nosso corpo precisa de manutenção. Era falta de vitamina. Mulheres que estão entrando na menopausa, precisa vigiar. Acontece muito isso. Acontece muito ali desregulamento hormonal, tá? Então você precisa se cuidar. Não adianta colocar tudo nas costas do diabo. Muitas das vezes nem é ele. Somos nós que não temos sabedoria. Amém? Não cuidamos da nossa vida, não cuidamos da nossa saúde. Ah, o diabo pôs, né, uma diabetes. Gente, tem que se cuidar. Amém? Por quê? Porque, olha só, pela nossa, muitas das vezes, falta de cuidado com o nosso corpo, o inimigo, ele usa uma enfermidade para te atingir. Por quê? Quando você fica enferma, automaticamente você baixa a guarda. Quando você fica doente, é nítido. Quem aqui já sofreu pesadelos por estar doente? Por quê? Você baixou a guarda. Você baixa a guarda,
E o inimigo começa a te atacar. Por quê? Porque você tá enfermo. Por isso que existem muitas pessoas que vivem enfermas. Isso daí também acontece. Porque é um momento de fragilidade. Então, se você não se cuida, ele coloca uma doença ali, né? Claro que por conta de você não se cuidar vem uma doença, ele vai se alimentar dessa doença, dessa enfermidade. Olha quanta coisa, gente. Então precisa visualizar, precisa entender, em nome de Jesus, o porquê que está com essa deficiência, tá bom? Então, você precisa de higiene, tá? Você precisa do quê? Do alimento físico. A gente precisa comer, precisa beber água, certo? E agora a nossa alma, o compartimento da nossa alma, é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos desejos, vontades. Ela é incorruptível também, tá? Aonde está o nosso intelecto, o nosso ego, a nossa vaidade, as nossas memórias, as nossas crenças. E ela também precisa ser alimentada, como eu disse, né? Um alimento emocional, uma boa música, aquilo que vai fazer o quê? A alegria, sair com a família. Isso vai alimentar a sua alma, certo? Agora eu vou contar algo para vocês que muitas pessoas não sabem, tá? Quando uma pessoa ela não é curada, ela não passou pelo processo da cura e ela começa a exercer um ministério, tá? E essa pessoa, ela começa a profetizar, ela começa ali, né, a exercer os dons do Senhor. Se essa pessoa, ela não tem a alma dela curada, muitas profecias que ela vai dar é pela alma. Olha só. E sabe aquela profecia que parece que... Sabe aquela profecia que você percebe que a pessoa tá falando porque ela sabe da sua vida? Sabe, quando você sabe que a pessoa sabe da sua vida e ela tá dando ali uma profecia da alma, porque essa pessoa ela não foi curada, porque a profecia de Deus, ela sai do altar do Senhor e ela vai passar por nós, certo? Quando ela passa por nós, ela tem que passar pelo nosso corpo, pelo nosso compartimento da nossa água, da nossa alma, para depois sair pelo espírito. Se essa pessoa ela não ali foi curada, ela muitas das vezes ela é almática. Ela vive pela emoção, tá? Por isso que muitos cristãos têm depressão. Por isso que muitos cristãos se suicidam. Porque eles não foram tratados no quê? Na sua alma. Tem mágoas, rancores. Por isso que muitos cristãos te decepcionam, né? Por que que muitas igrejas estão, muitas das vezes são líderes narcisistas? Porque são pessoas que não foram curadas nessa área. E automaticamente eles vão lançar sobre as ovelhas, tá? Então são pessoas que não foram ali curadas nessa área. E eu vou falar algo para vocês, gente. Eu trabalho com outras igrejas, tá? Eu atendo todos os ministérios. Quem quer cura, eu atendo, independente de qual seja a igreja. E as lideranças hoje em dia são lideranças doentias. Doentias. E às vezes eles nem querem que essas pessoas passem por cura. Por quê? Porque se elas passarem por curas, elas vão enxergar coisas que eles não querem que elas enxergam. Então, nós precisamos identificar se nós estamos em lugares onde existem pessoas que são curadas, porque tudo que está no altar vai passar para você, é transmitido para você. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Certo? Agora vamos lá com o espírito, tá? O que tem no compartimento do espírito? Intuição, consciência de Deus. Lembra que eu falei? Minhas queridas, sabe aquela sensação de déjà vu? Sabe o déjà vu? Quando você tem você acha que você já viveu aquela experiência? Eu vou contar algo para vocês extraordinário. Quando nós dormimos, o nosso espírito ele sai do nosso corpo e ele passeia. Ele vai para vários lugares, né? E às vezes você é algo profético.
isso que acontece, o déjà vu é profético, tá? Elaine, seu tá ligado de novo. Aperta aí. E aí o que acontece? Você saiu, você viveu aquela experiência. E aí depois você tá vivendo algo que foi profético. Uma vivência daquela situação. Porque um dia o seu espírito saiu do seu corpo. O Senhor, ele conhece o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente aqui. Ele sabe de todas as coisas. Outra coisa que acontece também, tá? É a questão de você... Paralisia do sono. Quando nós temos uma paralisia do sono, tá? Aí é o inverso. O que acontece? A nossa alma fica descolada do nosso corpo. Porque quando nós estamos dormindo, a alma fica como se ela estivesse flutuando, certo? Só que existem situações que quando a sua alma está flutuando, você abre o quê? Os seus olhos. E aí você pode enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual é igual ao nosso mundo natural. Só que você vai ver como se você estivesse num breu, numa escuridão. E aí você pode ouvir demônios ou você pode ver demônios. Só que você vai ver num ambiente o quê? Espiritual, certo? Por que aconteceu? Nós éramos para ser espirituais. Porém, com a queda de Adão, ele passeava pelo jardim com Deus, certo? Quando Adão peca, Deus retira o espírito. E a partir daquele momento, o Adão começa a viver pelas suas emoções. Vocês entendem? E ali Adão começa o quê? A pecar. Por quê? Primeiro o pecado começa aqui. O pecado sempre vai começar na alma. E depois o seu corpo vai ser levado para pecar. Mas é sempre através da alma. Então, Adão era totalmente espiritual. Porém, por conta disso, certo? Deus retirou o espírito. E o espírito só pode voltar para nós se nós aceitarmos ao Senhor. Olha só, nós temos que querer ao Senhor, porque senão você não tem o Espírito Santo. Porque Adão tinha o Espírito Santo, ele nasceu, ele foi justamente ali feito para ser um homem espiritual. E sabe qual é o nosso problema? Nós nascemos para ser espirituais. Você não nasceu para viver nessa terra com as suas vontades, com seus desejos. Você nasceu para ser completamente espiritual. Só que ao invés de nós sermos espirituais, nós somos o quê? Carnais. E tá o quê? Ao contrário. Tá errado isso. Entendeu? Por isso que sofremos tanto. Então vamos lá. Vocês entenderam, né? Que cada ali parte do nosso corpo, alma e espírito, eles têm funções, tá? E todas essas funções, elas louvam ao Senhor, elas adoram o Senhor, tá? Então o seu corpo adora o Senhor, a sua alma adora o Senhor e o seu espírito adora o Senhor. Como também, se você adorar o inimigo das suas almas, o seu corpo vai adorar o inimigo, a sua alma vai adorar o inimigo. Amém? Porque nós somos levados a isso, certo? Então vamos lá. Eu quero que você entenda agora, eu quero que você crie agora na sua imaginação, tá? Nós somos habitados pelo Espírito Santo, certo? Nós somos templos do Espírito Santo. A partir disso, você é uma casa, certo? A partir disso, você vai ser uma casa no mundo espiritual. Dentro dessa casa, ela tem os cômodos, né? Cada casa tem um cômodo. Então, ela tem 2 quartos ou 3 quartos, banheiro com suíte, o sótão, a cozinha, a sala, certo? O que acontece? Nós somos uma casa, dentro dessa casa habita o Espírito Santo,
tá? E toda casa, ela tem um quartinho da bagunça, não tem? Toda casa tem um quartinho da bagunça, onde a gente coloca o quê? Coisas que a gente não quer mais usar, ou coisas que a gente não tem dó de jogar fora, né? Tem apego, quer deixar lá guardado, né? Eu não tenho um quartinho da bagunça, gente. Eu não tenho esse quartinho da bagunça. Mas tem pessoas que têm. Eu quero que você leve para um lado espiritual. E também existem, tá? Casas no mundo espiritual, que essas casas, elas estão o quê? Tem casas que estão velhas, tem casas que estão com janelas quebradas, com portas que não consegue fechar direito, o batente tá caindo. Tem casas que precisa ali de uma limpeza, certo? Por quê? Porque essas casas, elas vão atrair o quê? Ratos, baratas, né? Elas vão atrair esses bichos. É normal, porque vai ter muito lixo, vai ter muita sujeira, certo? E essa casa, ela representa uma casa de uma pessoa que tem várias feridas espirituais. Então, cada compartimento, então cada cômodo é um compartimento. Então, um quarto representa a sua vida, a sua vida sentimental. A cozinha representa a sua vida familiar. O sótão representa a sua vida sexual, certo? Cada cômodo vai representar uma área da sua vida, aonde o inimigo entrou e tá fazendo o quê? Morada, certo? E tem a casa que todo mundo quer, aquela casa bonita, aquela casa que acabou de passar por uma reforma ou acabou de ser construída, com janelas bonitas. Quando você olha uma casa assim, automaticamente você quer fazer o quê? Morar nessa casa. Eu tenho a imagem assim, só que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Vamos lá. Vocês conseguem enxergar? Tá vendo aí uma casa bem velha, né? Uma casa velha. Parece casa de filme de terror, né? E ali do lado tem uma casa bem bonita, com janelas grandes. Essa casa representa nós. Amém? E agora eu quero fazer uma oração. Na cura interior, é muito importante nós fazermos orações direcionadas àquilo que nós queremos tratar. Agora nós vamos entrar nas feridas, tá? E para a gente entrar na ferida, eu preciso dar uma ordem no mundo espiritual para trazer memórias, para ativar ali compartimentos. Então, pode ser que você tenha sintomas, pode ser que você fique com vontade de vomitar, pode ser que você fique com pressão no ombro, amém? Dores de cabeça. Por enquanto, tem alguém passando mal? Não? Amém. Então, eu quero fazer uma oração. E eu quero que você esteja aberta. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você peça para o Espírito Santo mostrar para você como está a sua casa. Como você está no mundo espiritual. Amém? Você precisa usar a sua imaginação, tá? O Espírito Santo, ele trabalha na nossa imaginação. Certo? Então feche os teus olhos. Mãe, interceda, tá bom? Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor. Senhor meu Deus, nesse momento, Jesus, eu direciono, Pai, essa oração, Deus. Senhor, e eu te peço, Pai, um anjo ministrador, Pai, de cura interior. Espírito Santo, acessa agora, Pai, a casa espiritual das tuas filhas, Pai. Jesus, mostra para elas, Pai, como a casa delas no mundo espiritual está, Pai. Senhor, mostra para elas, Pai. Jesus, entra com elas, Pai, em cada cômodo da casa delas, Pai. Ora, manda, bababassuri, andarabás. Senhor, em nome de Jesus, mostra para elas, Pai, cada cômodo. Senhor, mostra para elas, Senhor, a sala. Heremanda, gassuri, andarabás.
Deus, mostra para elas, Senhor, todos os cômodos, a cozinha, Pai. Jesus vai passeando com elas, segurando na mão delas, Pai. Senhor, vai adentrando agora o quarto das tuas filhas, Pai. Senhor, vai mostrando para elas, Pai, como que está a situação do quarto, as janelas, Senhor. Deus vai passeando, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, pelos banheiros da casa, Senhor, que é a vida íntima delas, Pai. Deus vai mostrando para elas, Pai. Espírito Santo, vai mostrando, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, o compartimento do sótão, Pai. Senhor, que é a área sexual das tuas filhas. Senhor, vai mostrando para elas, Pai, como que esse compartimento está, Pai. Deus vai mostrando, Senhor. Oh, remandarabás. Pai, toda escuridão, Senhor. Deus vai passeando com elas, Pai. Em nome de Jesus, vai mostrando para elas, Pai. Segura nas mãos dela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem conseguiu enxergar aí a sua casa? Alguém conseguiu enxergar? Conseguiu? Pode falar, Tabata. Tira aí, pode falar o que você enxergou. Dá pra ouvir? Dá. Até eu ouvi. Tô dando na parte do sol. Mais alguém enxergou alguma coisa? Janela. Janela? Janela quebrada? E você, Elaine, enxergou alguma coisa? Nada? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos entrar agora na área das feridas, tá bom? E cada área das feridas eu vou fazer uma oração específica, tá? Vamos lá. A primeira área é a área da paternidade, tá? Minhas queridas, essa é a principal área. É a principal área, tá? A área da paternidade. O pai, ele é aquele que dá a direção. Se vocês quiserem anotar. O pai é o que dá a direção, tá? Sabe a dificuldade que nós temos de identidade? De saber quem nós somos, de saber o que nós gostamos, dificuldade que temos de exercer uma profissão e dar continuidade nela. Pessoas que começam um curso, não termina, vai para outro. É porque teve uma falta na área paterna. Pai da direção. Amém? Então, você já começa a identificar o compartimento, que é um cômodo, tá? Da área paterna. Certo? Então, tem um cômodo aí que precisa ser tratado. O segundo compartimento é a maternidade, tá? A maternidade, ela traz proteção, certo? A maternidade é a que traz proteção. Então, a mãe, ela vai gerar o que no filho? Aquela convicção que ele pode fazer o que quiser, ele pode entrar onde ele vai estar protegido. Ele é seguro. Uma pessoa que é insegura em tudo que ela faz é porque ela não teve uma proteção na área materna. Amém? Nós temos o nosso compartimento das nossas emoções, tá? Onde tá todas as nossas emoções. Nós temos um compartimento onde estão os nossos sonhos. Quem aqui tem dificuldade em sonhar? Eu digo sonhar dormindo. Quem tem? Ninguém? Todo mundo sonha? Isso é muito, mais ou menos. Existem compartimentos, tá? Que faz com que sonhos fiquem bloqueados. Existem pessoas que não sonham. Por quê? Porque essa área está bloqueada. Tem um demônio que está travando essa porta. Agora, vamos trazer para o mundo natural. Quem aqui consegue sonhar? Sonhar, eu digo,
de ter sonhos, sonhos que você quer alcançar. Quem aqui não tem sonhos? Todas vocês têm sonhos de algo. Sim? Amém. Temos um compartimento de desejos e emoções. Temos o nosso compartimento do nosso intelecto, tá? Aonde vai todas as informações, tudo aquilo que nós aprendemos, tá? Nós temos o nosso compartimento da memória, tá? É muito normal, gente, quando você sofre um trauma, você ter perca de memória. Você não se lembrar de muitas coisas. Quem aqui sofreu um trauma e às vezes foi até apagado, vamos supor, de uma idade, 8 anos para cima, você não se lembra de nada. Quem tem? Quem já sofreu isso? De ter às vezes, flashes, mas você teve memória, às vezes, da sua infância, né? Você não consegue se lembrar. Trauma, tá? E aí fica o quê? Bloqueado. Por quê? Porque o inimigo não quer que você libere. Você vai liberar algo que você não se lembra? Não. Sabe por que não? Porque você precisa sentir. Olha que forte. Você só libera quando você sente. E se você não se lembra, não tem como você sentir. Então, o que o inimigo faz através do trauma? Ele faz com que você perca a memória. Eu tenho uma moça que ela perdeu a mãe. Ela tinha, acho que, se eu não me engano, 10 anos de idade. Ela perdeu a mãe infartou. E ela perdeu toda a memória dela. Ela lembra de... Gente, 12 anos, você lembra de muita coisa. Mas o que acontece? O inimigo roubou esse compartimento dela. E por isso ela não conseguia liberar. Às vezes a rejeição da mãe, rejeição do pai, porque ela estava bloqueada no mundo espiritual por conta da memória. Amém? Então, memórias são travadas por conta de traumas, tá? Bloqueios. Nós temos aí tem um compartimento da nossa saúde mental, tá? A nossa saúde mental é onde a gente tem a nossa saúde mental, psicológica, tá? Que é onde pode também ser afetada. Muitas pessoas, tá? Tem síndrome de pânico por conta de quê? Também de traumas, tá? Elas, muitas das vezes, elas criam essa, às vezes, dependência emocional. Pessoas que têm medo de escuro. Olha aí, Deus revelando. Medo de escuro, tá? Pessoas que têm fobias. Pessoas que têm medo de dirigir, gente. Medo de dirigir. Traumas, tá? Sofreu alguma área da sua vida que não se lembra. E aí ela começa a criar o quê? Bloqueios, tá bom? Então isso acontece por conta que a saúde, né, mental, ela foi atingida por conta desse compartimento. Alguma área que você, tá? Nós temos também o nosso compartimento de crenças. É onde nós vamos ter ali a crença, você crê em algo, né? A maioria das pessoas crê em alguma coisa, crê, né? Ou no diabo ou em Deus. Então, nós temos esse compartimento, tá bom? Tem o compartimento da alma, que é onde fica alojadas as feridas. Nós temos o nosso compartimento das boas experiências, tá? Aquilo que você fez de bom, as suas memórias boas, aquilo que você guardou ali, meu pai, minha mãe, quando eu era criança, né? Eu brincava na rua. Você tem esse compartimento, tá? E você tem o compartimento também das péssimas experiências. Amém? São muito mais, tá? São muito mais, mas aqui a gente resume, tá? Resume com os mais importantes, tá bom? Mas para que você saiba que existem todos esses compartimentos. E cada compartimento, ele vai atingir uma área da sua vida. Vocês conseguiram entender isso? Ele vai atingir uma área da sua vida, tá? E aí o que acontece? Existe a oração profética. O que é a oração profética? É uma realização através de uma oração, tá? E mais ação em nome de Jesus, tá? E aí o que a gente faz? A gente profetiza que o Senhor, ele vai entrar dentro daquele lugar, daquele ambiente. Ele vai arrancar a pessoa daquele cativeiro espiritual.
tá? Então a gente profetiza aquilo que Deus vai fazer. E tudo tem que ser através do nome de Jesus, tá? Por quê? Porque o compartimento da alma eu não consigo acessar, a não ser o Espírito Santo. Por isso que lembra que eu falei ali no começo que a pessoa precisa ter o Espírito Santo? Porque é através do Espírito Santo que eu vou ministrar essa cura, certo? Então, o Espírito Santo, ele vai ali ministrar onde ele precisa atuar, aonde ele precisa curar, tá? E a oração direcionada é a oração através, tá, do direcionamento. Então, a gente vai orar pela rejeição. Eu vou orar direcionando aquilo. Senhor, entra agora, Pai, vai curando todas as áreas que a sua filha sofreu, toda a rejeição. Então, é importante que você receba esse tipo de oração. Por que que às vezes na igreja a gente não consegue ser curada? Porque não tem esse tipo de oração direcionada, entendeu? Às vezes a gente sai, a gente entra ruim e sai e parece que não mudou nada. Por quê? Porque não foi uma ordenância, não foi uma oração direta. E aí você acha que não mudou nada. Porque tem que ser uma oração específica e tem que ser uma oração direta. É uma ordenância. Eu preciso dar uma ordem no mundo espiritual. Amém? Por quê? Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Mateus 18, 18. Precisa ter essa ligação no mundo espiritual, tá bom? Então vamos lá. E o que que acontece? Por que que a nossa casa aí, né? Como vocês, algumas pessoas enxergaram aí como que é a sua casa, né? Janelas, o sótão. É porque aconteceram o quê? Terremotos, né? Aí no natural, terremotos, incêndios, inundações, o ladrão entrou, invadiu, tá? Erros na construções, tá bom? O que são isso, pastoras? Enfermidades na alma, que são as feridas na alma. Então a sua casa ela ficou assim, por quê? Porque houve uma ferida. Você não teve a manutenção devida na sua casa. E quando a gente não tem a manutenção na nossa casa, o que que vai acontecer? Vai estragar, vai quebrar, a gente vai precisar fazer o quê? Jogar fora. Amém? E o que que a gente tem que fazer com esse compartimento? Colocar para fora. Certo? Nesse momento vocês precisam colocar tudo para fora. Gente, e é tudo. Certo? É tudo. Você tem que lançar tudo que você sente para fora. Não tem cura se você não jogar para fora. Não existe, Deus não consegue acessar o seu coração. Amém? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar, tá? Nas raízes da ferida da alma, tá? Antes da nossa concepção, tá? É possível sermos formados debaixo de maldição, que pode gerar consequências muito graves em nossas vidas, tá? Quais são... A gente pode nascer com ferida na alma através das maldições hereditárias, tá? O que que acontece? Vamos lá. Principalmente, tá? Quando a mulher e o homem, eles geram uma criança debaixo da fornicação, que é um pecado, tá? Essa criança automaticamente ela vai ser vulnerável para que ela venha a ter ferida na alma, certo? Porque ela está debaixo de um jugo já no mundo espiritual. Então, automaticamente, essa criança ela está nascendo com uma maldição, certo? Acontece também, né, mulheres que foram estupradas, geram uma criança, mulheres que os pais, né, os avós da criança não aceitaram aquela criança, tá? Ela já nasce com uma rejeição. Às vezes o homem pede para que aquela mulher aborte aquela criança, tá? Então essa criança ela já vai nascer com esse peso no mundo espiritual, por consequência dos erros dos pais, tá? Então, muitas das vezes feridas na alma, elas se repetem por conta das atitudes dos nossos pais, tá? Então, se você nasceu dentro de um relacionamento assim, anote aí, tá? Se você nasceu debaixo de um casamento, tá? Duas pessoas que teve uma junção carnal e não eram casados,
tá? Pecado de fornicação. Anota aí que é uma bastardia, tá bom? E a bastardia, ela causa muitas feridas na alma, tá? E aí o que acontece? Quando essa criança, ela tá sendo formada, dentro dela gera vários sentimentos. A gente sabe disso. Quando a criança ela tá sendo formada, existe uma ligação emocional e espiritual. Gente, demônio pode entrar dentro da criança, dentro da barriga. Isso acontece por conta do pecado, tá? Então, essa mãe ela pode ter sofrido um trauma, um abandono quando ela estava grávida pelo marido, tá? Ela foi abandonada pelo marido e ali ela começa a sofrer o abandono. Aquela criança vai sentir tudo que a mãe sente, tá? Avós, pessoas que foram, né, não aceitam essa gravidez, avós que falavam dessa criança. Ela pode ter sofrido também ali palavras de maldição lançadas sobre ela. Então, tudo que essa mãe, tá sentindo, a criança vai sentir também. E aí, o que acontece? Quando essa criança, essa mãe também, ela teve tentativas de aborto, ela teve violência física, ela sofreu uma agressão quando ela estava grávida, ou até sexual, tá? Ou ela também sofreu por abusos químicos, tá? Excessos, bebidas, drogas. Essa criança também, ela vai estar propícia a dar continuidade a isso, tá bom? E aí o que acontece, gente? Existe também o nascimento forçado, tá? A hora do parto, ela também é muito importante. A criança que nasceu por forceps, tá? A criança que foi ali forçada a nascer, gera um trauma nessa criança também. Crianças que nasceram com cordão enrolado no pescoço, é uma entidade que causa isso, tá, gente? É o espírito da morte, que já estava tentando matar essa criança desde o ventre da mãe, tá? Mães que sofreram ali por conta de brigas, que tiveram um parto prematuro, tá? Não estava no tempo ainda de nascer e a criança veio nascer por conta de alguma briga, uma discussão, algo que a mãe passou, tá? Erros, tá? De médicos e até abusos dos médicos psicológicos, tá? A criança, existem orações que nós fazemos, vai ter uma oração aqui no final que eu faço como se você estivesse no ventre da mãe de vocês. As pessoas ficam deitadas no chão como se elas estivessem dentro de um ventre materno. É algo maravilhoso. Deus começa a curar como se ela fosse uma criança desde o ventre. Por quê? Porque ela sofreu nessa área. É algo sobrenatural. Amém? E aí nós temos o nosso primeiro ano de vida, que é de 1 ano a 12 anos. E aí pode acontecer muita coisa, tá? E aí o que pode acontecer? Abuso físico, tá? Abusos emocionais. E aí é a hora que eu quero que vocês ativem a memória de vocês. Se vocês viveram isso na gestação ou sabem que a mãe de vocês sofreram, vão anotando. E agora eu quero que vocês imaginem de 1 a 12 anos da vida de vocês, tá? Que o Espírito Santo traga a memória de vocês, em nome de Jesus. Eu ativo agora esse compartimento da memória, Pai. Senhor, tudo aquilo, Pai, aonde tiver um demônio bloqueando a memória das tuas filhas, Pai, eu desbloqueio pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, abre essa porta, esse compartimento e traz a memória delas, Pai. Tudo aquilo que elas viveram, para que elas possam colocar todo o sentimento para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí vamos lá. Do primeiro ano de vida até os 12 anos de idade, abuso físico, abusos emocionais, problemas de desenvolvimentos, tá? Criança que demorou muito para andar, para falar, tá bom? Rejeição de parte de mãe, de parte de pai, de parte de familiares, de professores, tudo. Aqui é tudo, é geral, tá bom? Você foi humilhado por pessoas, tá? Qualquer tipo de pessoas, escola, tudo.
Você teve um abandono, sofreu um abandono. Você teve acusações, pessoas que te acusaram de coisas que você não fez. Aqui é abusos, tá? Por parte de pais, familiares ou até cuidadores, aqueles que eram para cuidar de você e não cuidou de você. Falta de cuidados básicos, tá? Você se lembra que você não a sua mãe ou seu pai não era aqueles que davam banho, cuidavam, bom perfume, shampoo, cuidados básicos, tá? Sofreu por algum momento separação dos pais. Você lembra que os pais foram separados, tá? Perca de um ente querido, tá? Perca de um ente querido. Desastres naturais, tá? Aconteceu uma enchente na sua casa, algo que te impactou, uma chuva forte que quebrou. Desastres naturais trazem muitos medos, tá? Hospitalização prolongada, alguém que ficou doente, precisou ser hospitalizado durante muito tempo, tá? Que mexeu com você. Se em algum momento você sofreu bullying por cabelo, eu precisei ser curada nessa área, gente. Eu sofri muito bullying por causa do meu cabelo. E eu tinha muita mágoa da minha mãe, porque a minha mãe, ela cortava meu cabelo igual de homem, Joãozinho. E eu precisava liberar o perdão para ela, porque eu tinha esse ressentimento. Competição pelos pais. Pais que competem pelos filhos. Você, às vezes, acha que seu pai ama mais um irmão, não ama você, você percebe que há uma diferença aí entre você e os seus irmãos. Você foi humilhado na frente de pessoas, tá? Pessoas. Te humilharam na frente de pessoas. Mudanças de casa, tá? Mudanças que você não queria ter e você precisou ter. Deixou amigos. Amém? Essa aí é a fase de 1 a 12 anos. Agora nós vamos entrar de 12 anos a 19 anos. Amém? Ali nós temos ali a primeira menstruação, tá? Às vezes foi algo traumático, vergonhoso, tá? Ou expuseram você, tá? Tava na escola, sujou, passou vergonha. O primeiro beijo, às vezes a gente pensa que não, mas isso traz um impacto nas nossas vidas, tá? A primeira relação sexual também pode gerar um trauma muito grande, tá? A primeira decepção amorosa. A primeira o adolescente, tudo que o adolescente sente é muito mais aguçado. Compulsões, tá? Compulsões, seja o que for, em comer demais ou não comer, né? Às vezes a menina quer emagrecer. Masturbações, tá? Masturbações, jogos, cobranças. Você sentia que você era muito cobrado. Às vezes, né, ali a criança ser cobrado para cuidar de irmãos, de mãe, de pai, já ter uma responsabilidade de cuidar de alguém, trabalhar muito cedo, você não viveu ali a sua infância, cobrança, ser muito cobrado. E abusos de substâncias, tá? Se nessa fase você bebeu, você usou droga, tá bom? Amém? Vamos lá, agora é 19 a 25 anos, tá? Essa fase é a fase que nós começamos a perceber que nós temos que ter a nossa identidade, tá?
E ali você começa a ter necessidade de saber quem você é, certo? E aí vem o quê? A cobrança da família, tá? Ah, você não casou. Ah, você engravidou cedo, ou você casou cedo, ou você não fez uma faculdade, tá? Às vezes o pai fala: você não fez uma faculdade, você não estudou, você não trabalhou, você não tem uma casa, você não tem um carro, tá? Se você sentiu em algum momento da sua vida essa cobrança, tá bom? De você não ter atingido, ou até mesmo você de se cobrar, tá? Você cobrar você mesmo. Eu não fiz uma faculdade, eu não estudei, eu não consegui um emprego que eu queria. Olha, eu tô nessa idade ainda não consegui traçar ali um. Desliga aí, mãe, o seu. Ah, você quer falar? Pode falar. Cabeça ruim. Alguém tá com a cabeça ruim? Pesada? Não? Ninguém. É seta. Eu também tô sentindo uma pontada nas minhas costas. É seta do inimigo. Quando alguém sentir algum sintoma, tá? É só levantar a mão que a gente ora, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos entrar, tá? Na questão do módulo de feridas, tá? Agora vai ser um módulo de feridas. E aí a gente vai finalizar, acredito que 4 horas a gente consegue finalizar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai agora entrar na ferida de rejeição, tá? Eu quero contar um pouquinho para você como que funciona a ferida de rejeição, tá? É qualquer experiência, tá? Não é necessariamente você ter sido rejeitado por pai ou por mãe, tá? Mas é qualquer rejeição, por marido, por amizade, por pastores, por professores, é qualquer rejeição, tá bom? Que você possa ter sofrido, tá? A pessoa que é rejeitada, e aí eu quero que você identifique a ferida que você tem, tá? Se eu falar aqui, você falar assim, não, eu sou assim, você vai colocar que você tem a ferida de rejeição, certo? Que aí eu vou fazer uma oração específica, tá bom? A pessoa que ela é rejeitada, ela precisa sempre de uma validação. Ela precisa sempre que as pessoas queiram que ela esteja no ambiente, que as pessoas falem que até o alimento, tá? Às vezes a pessoa tem necessidade de cozinhar e até da pessoa falar assim, nossa, que comida boa, obrigado, daquela pessoa ter a gratidão, mas ela precisa disso. E se a pessoa não agradece, ela fica mal pelas pessoas não agradecerem, tá? Então ela precisa a todo instante que as pessoas mostre que ela tem algum valor, sabe? Que ela tem algum valor, que ela presta para alguma coisa, tá? A pessoa que ela é rejeitada, ela precisa saber que para alguma coisa ela serve, tá? Vamos lá. Só que ela também tem uma dificuldade de não dizer não. Pode ser uma coisa que ela não quer fazer, tá? Vai ser algo que vai tirar o tempo dela. Vai ser algo que ela não vai fazer porque ela quer, mas ela não consegue falar não. Ela não consegue. É algo que ela pensa que vai chatear alguém, ela pensa que aquela pessoa vai ficar chateada com ela, não vai querer mais falar com ela. Então é algo que essa pessoa vai trazer para ela ali esse sentimento, tá? De não saber falar não. Gente, e isso é a coisa mais horrível que existe. Infelizmente. Porque muitas das vezes você vai fazer reclamando, você vai murmurar, você vai estar infeliz do que você está fazendo, só porque você quer agradar alguém, certo? Então não aceite mais isso. Faça aquilo que você quer fazer. É claro que nós estamos falando de algo que vai custar, às vezes, a sua paz, a sua alegria, tá? Nós estamos falando de coisas sérias. É claro que Deus vai nos pedir alguma coisa que a gente não vai poder falar não, né? Mas eu tô querendo dizer assim, coisas que você sabe, que você não era para você fazer, tá? E você não sabe falar não, certo? Você tem dificuldade de ter
relacionamento íntimo com alguém, tá? Você não consegue ter um relacionamento íntimo com uma pessoa, e se você tem, ele não é duradouro. As suas amizades, elas não duram, tá? Isso é uma pessoa que tem ferida de rejeição. É tipo assim, é um relacionamento intenso, quando você tem uma amizade, ela é intensa, mas ela não consegue durar. Por quê? Porque alguém vai machucar a pessoa, certo? Alguém vai te ferir, alguém vai te machucar. Então você não consegue ter um relacionamento prolongado com amizade, enfim, tá? Você entra e sai da vida das pessoas muito rápido. Da mesma forma que você vai se decepcionar, essas pessoas também. Então, você teve um relacionamento, daqui a pouco você não tem mais você nem lembra mais que a pessoa existe, tá bom? Você tem uma dificuldade de olhar dentro do olho da pessoa, tá? Outra coisa, aquela pessoa que é sensível a tudo. Você não pode, a pessoa não pode falar um pouquinho mais, né? Ríspida. Meu Deus, o que eu fiz para aquela pessoa? Meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa porque aquela pessoa me tratou desse jeito. A pessoa, às vezes, mandou uma mensagem de uma forma mais. Nossa, alguma coisa aconteceu. Fulano não quer falar comigo. Pessoa que é ferida, tá? Ela sempre acha que ela fez algo de errado. E a pessoa tá ali julgando ela por isso, tá bom? O que acontece também? Essa pessoa, ela não aceita nenhuma crítica. Ela tem dificuldade de aceitar críticas, tá? Então, ela não gosta que ninguém critique a ação, como ela é, como ela age. Ela não gosta de ser criticada, tá? E ela não consegue também ou qualquer outra, ela não consegue, não aceita nenhuma crítica ou qualquer coisa que a outra pessoa fale. Uma palavra já se torna uma tempestade. Sabe aquela pessoa que ouve uma palavra e ela já leva pro coração? Aquela pessoa que você falou um negócio, a pessoa já tá depressiva, rejeitada. Você falou um negócio, a pessoa vai remoer aquilo pra vida. Rejeição, tá? E ela faz tempestade, vai fazer tempestade, ela vai fazer maior drama, pessoa que foram rejeitadas. E outra coisa, muitos ciúmes. E eu não falo só ciúmes de marido e mulher, não. De tudo. De pai, de mãe, de irmão, de amigo, de todo mundo. Ela tem ciúmes das pessoas, tá? Ela acha que a pessoa tá dando mais atenção pra outra, não tá dando atenção pra ela. Ela tem muito ciúmes. Ciúmes de tudo, gente. De tudo, tá? De situações e de pessoas, tá? Ela quer a pessoa só pra ela. Ela quer. É como se ela pudesse guardar dentro de uma caixinha assim, sabe? Só pra ela, tá? E outra coisa, ela tem dificuldade de se encaixar em lugares.